Você que tiver alguma coisa da parte do Senhor para compartilhar, vem aqui, traga aquilo que Deus tem colocado no seu coração, por favor. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela programação que Ele nos deu na segunda-feira. Quem estava aqui sabe do que eu estou falando. Foi uma bênção, foi muito gostoso. E Deus tem falado muito conosco de comunhão, união, unidade. E nós pudemos viver isso na segunda-feira. Foi muito gostoso de ver crianças, adolescentes, jovens e adultos, a Rose, a Jenny, a Úrsula, todos juntos. O Nilson também, que veio participando de todas as gincanas. Éramos um aqui, louvando, brincando, engrandecendo ao Senhor. E à tarde nós passamos um filme que Deus falou assim, muito conosco. Aí a gente pôde sentir a presença de Deus aqui. E nesse filme falava que nós não devemos perder as oportunidades, que nós devemos estar preparados, porque nós não sabemos a hora e quando Ele vai nos usar. E segunda-feira, antes de sair de casa, eu peguei, não era a roupa que eu pretendia pegar, e eu peguei uma blusa com versículo para mim e para o Davi. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, por quê? E quando nós saímos daqui, para variar, o Natan e o Davi com fome. E não era nosso plano, a gente não saiu de casa programando sair da igreja e ir para algum lugar. E nós gostamos de pegar umas esfirras ali perto do Largo da Santa Cecília. Só que em nenhum momento daqui lá, passou pela nossa cabeça que lá podia estar tendo bloco de carnaval. E graças a Deus, quando nós chegamos lá, estava acabando o tal bloco de carnaval, mas as pessoas estavam lá fantasiadas e o Davi perguntando para mim, mãe, isso é carnaval? E eu pude perceber e ver umas 4 mulheres observando a nossa camiseta e a do Davi estava Corra para Jesus. E as pessoas fitavam os olhos em nós assim. E aí eu entendi o porquê das camisetas. Nós fizemos a diferença naquele lugar. E quando a gente estava indo embora, um homem da nossa idade parou do nosso lado do carro, assim, do lado do Lipe, e falou que ele era de Taubaté, que ele fez faculdade de gastronomia, era chefe de cozinha, tinha o seu negócio, e o Espírito Santo começou a me incomodar. E nós começamos ali a falar de Deus para aquele homem. E eu falei para o Lipe, desliga o carro, desce, vai orar com esse homem, e aí ele vai falar o que Deus fez ali. Não devemos perder as oportunidades. Esse rapaz chama ainda. Chama Leandro. E ele falou, né, sou chefe de cozinha, eu perdi tudo que eu tinha aqui em São Paulo. Eu estou com essa roupa no corpo há 4 dias já. Assim, com isso eu também não consigo procurar emprego, porque se eu não tomo banho, não tenho roupa, como é que eu vou entrar num restaurante onde a limpeza tem que ser acima do normal até? E ele falou assim, eu estou me sentindo um lixo, porque eu não posso fazer nada, eu estou de mãos amarradas e eu não sei mais o que fazer. E aí eu comecei a falar, eu no carro, ele fora, a Kelly também falando comigo, e eu pude falar assim, você não é um lixo. Se tem uma pessoa que se preocupa muito com você.
que te ama. E ele falou assim, eu sei, está lá em cima. Eu falei assim, exatamente, ele está lá em cima. E eu dei, acho que 1,50 para ele, e ele pegou e falou assim, eu vou pegar porque realmente eu preciso, mas não é isso que eu quero. Eu quero uma ajuda. E aí eu cheguei para ele e falei assim, olha, se você fala que você já acredita em Deus, que acredita em Jesus, sai daqui. Eu falei assim, virando a esquina aqui tem uma igreja. Eu aqui não, eu estou totalmente despreparado, né? Eu estava saindo da Vila Mariana para ir para Moca, aí no meio do caminho deu alô que eu fui para Santa Cecília. Eu nem imaginava que eu ia para lá. Eu não tenho como te ajudar no que você precisa. Mas vira ali, tem uma igreja, conversa com eles podem te ajudar. Tudo. E ele agradeceu tudo e saiu. Nessa que ele saiu, ele andou uns 15 metros e encostou na parede, assim, totalmente cabisbaixo, realmente, provavelmente se sentindo um lixo. Aí aquele falou assim, desliga o carro e vai lá. Desliguei o carro, fui até lá, pus a mão no ombro dele, já olhou para mim, não estava assustado, mas estava bem mal. E aí eu falei de novo, assim, Leandro, Deus tem um propósito na sua vida. Assim, eu não sei porquê, não era nem para eu estar aqui. Só que Deus fez a gente mudar de trajeto completamente para chegar aqui. Assim, e você falou com mais alguém? Eu falei assim, não, eu falei com você hoje. Assim, então, era para a gente estar tendo essa conversa. E aí eu falei assim, você falou que você conhece Deus, que você acredita em Jesus, mas você já pediu para ele entrar na sua vida? E ele falou assim, não, nunca fiz isso. Eu falei assim, você quer fazer agora? Sim, eu quero. Aí eu pude orar com ele, ele repetiu a oração. E entregou a vida dele para Cristo. E assim, cara, parecia automático. Aquele cara cabisbaixo que estava todo encostado, em 2 minutos ele já estava todo em pé, como se tivesse readquirido uma vida nova. Fui orar com ele, falei de novo para ele, assim, cara, vai para a primeira igreja que você encontrar, conta tudo o que aconteceu aqui. Esses 15 minutos que nós conversamos aqui. Conta tudo, eles vão entender. Assim, eu tenho certeza que vai ter alguém que vai te ajudar. Nem que seja para você voltar para Taubaté, para sua cidade e tocar a sua vida. Ele agradeceu tudo, eu voltei para o carro, ele já estava bem, melhor. Ele não estava com cheiro de álcool, que geralmente, né, não se está, principalmente no carnaval. E a hora que eu passei por ele pelo carro, ele levantou a mão e uma coisa que me marcou muito, um pouquinho antes de eu sair, ele virou para mim e falou assim, agradeceu, lógico, mas ele falou assim, eu acho que a gente ainda vai se encontrar novamente. Eu falei assim, amém. E eu falei assim, e a noite de hoje vai servir para você dar testemunho para outras pessoas, para elas conhecerem o mesmo Jesus que você está conhecendo hoje. Ele falou assim, eu tenho certeza disso. Então, às vezes a gente não sabe o que Deus está preparado para a gente. A gente ficou aqui na segunda-feira brincando, se divertindo, mas em todos os momentos tinha alguma passagem bíblica, alguma coisa que a gente trazia para o nosso mundo. E eu acredito piamente que aquilo que José falou no domingo, se você está com no mínimo um versículo por dia, você tem como falar para as pessoas. E aquele dia a gente ficou o dia inteiro falando de Jesus. E eu creio que foi isso que me ajudou. Eu falei assim, eu não me reconheci. Estando lá conversando com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida e levar a pessoa a Cristo. Eu lembrei muito do Edu, as doideiras que o Edu fazia com os meninos na rua. Mas porque a gente estava aqui, em comunhão com os irmãos e principalmente com a palavra de Deus. É isso que me deixou cheio para poder transmitir para ele aquilo que Deus precisava falar com ele. Amém?
Por favor, pega o azeite lá, põe aqui no coelho. O que o Felipe trouxe aqui hoje, junto com a Kelly, tem a ver também com uma meditação que eu tenho feito, tenho colocado no Skype. Eu quero destacar em Provérbios 3, uma passagem sobre a qual eu coloquei uma pequena meditação. Na verdade, o capítulo todo é muito forte, especialmente de 1 a 11. Mas hoje eu destaquei 3 versículos, com uma ênfase principal no versículo 6. Mas se eu só ler o versículo 6, fica meio fora de contexto, então vou ler o 5 até o 7. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Glória a Deus. Eu tenho, às vezes, ficado um pouco frustrado, eu não vou citar nomes, mas eu reconheço diante de Deus que, mesmo fazendo o máximo, o melhor, pelo menos de segundo a gente entende, na igreja, onde a gente procura servir a Deus, muitas vezes pessoas que estão aqui ou que chegam aqui ficam muito tempo e acabam não endireitando os seus caminhos. É um fato. Eu conheço algumas coisas, algumas pessoas assim, para tristeza minha. Não vou citar. Mas a meditação é na ênfase do versículo 6. Reconhece-o. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Essa consciência aguda, forte, constante, de que o Senhor é ligado a nós em nossa vida por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Se um dia cremos em Cristo, se um dia o recebemos, Ele disse, eu entrarei em sua casa, cearei com Ele, Ele comigo. Ele cumpre a sua promessa, Ele está. Muitas vezes nós, em nossa consciência, ficamos ausentes. Nós achamos que estamos longe, achamos que desistimos, achamos que não estamos mais. Ou às vezes, mesmo estando em comunhão com a igreja, eu vejo muitas situações assim, de repente nós achamos que Deus não está aí nesse assunto. Eu ouvi muitas vezes pessoas falarem, especialmente de origem romana, não fica perturbando Deus com os teus pequeninos problemas, Ele está muito ocupado para ficar dando atenção para isso. Vocês já ouviram esse tipo de filosofia? É totalmente em desacordo com esta palavra. Reconhece-o em todos os teus caminhos. O Lipe estava falando aqui mais ou menos dessas coisas. Estava aqui numa segunda-feira para brincar, para fazer alguns jogos, algumas coisas, para comer juntos, para passar um tempo conversando. Mas sabe, Deus está aqui. Deus estava presente em todo o tempo. Depois sai, tem que dar uma volta para buscar uma comida para satisfazer um filho. 2. Bom, vocês não comeram, são os filhos, tá certo. E de repente tem um encontro, mas sabe, é preciso reconhecer que Deus está em todos os nossos caminhos. Você está em casa, você vai se higienizar, você vai tomar um banho no chuveiro, o Senhor está ali. Você vai descer para dar uma caminhada na rua, Deus está ali. Você vai fazer um negócio, Deus está ali interessado. Você reconhece a sua presença. Muitas vezes você está sendo tentado a fazer uma coisa, e até você começa a andar naquela tentação, mas sabe, Deus está ali. E se você reconhece que Ele está ali, isso pode mudar a tua ação, muda a tua atitude, muda o teu pensar, muda a tentação que você está tendo na mente. Reconhecer o Senhor é fundamental.
Nós estamos aqui, Ele está aqui. Nós dizemos, Ele está aqui porque é a casa de Deus. Mas se você é crente, conforme a Bíblia ensina, você sabe, Ele está aqui. E se Ele está aqui, tudo que eu fizer, Ele estará participante. Pode estar desagradado daquilo que estou fazendo. Pode estar abanando a cabeça, falando, não foi assim que eu te ensinei, filhinho. Faz diferente, faz como eu te ensinei. Faz como a minha palavra. É o que começa o capítulo falando, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Reconhece Deus em cada momento da sua vida. A promessa é enfática e ela se cumpre. Aquele que é crente em Jesus está na sua casa e congrega e convive e convive com o Senhor, fala com Ele em todo momento. O Senhor vai endireitando os caminhos. O Senhor vai dando um rumo. O Senhor vai dando uma direção. Minha oração aqui à distância é que aquele Leandro, reconhecendo o Senhor, possa ver o Senhor mostrando caminhos para ele seguir. E às vezes nós temos até que aprender a dirigir um pouco mais. Mas o importante é que nós saibamos dirigir a nossa vida em reconhecimento da presença do Senhor. Como eu gostaria de ver as pessoas que chegam à igreja do Senhor, esta casa, e outras casas que servem a Deus, segundo a Bíblia, e ver as pessoas que realmente mudam a sua vida. É triste ver uma pessoa com 20 anos de igreja e caindo nos mesmos problemas, ano após ano. E eu vejo isso acontecer e me dói o coração. Mas eu posso entender a razão. Você, quando for fazer qualquer tipo de assunto, até quando você for se divertir, hoje eu vou no estádio e vou ver o jogo. Não é um pecado em si, mas pode pecar aí. Reconheça, você está levando ele junto. Reconhece no teu caminho. Ele vai evitar que você ande por caminho errado. Glória a Deus. Aleluia. Por outro lado, eu tenho outra coisa para fazer aqui, além dessa pequena meditação. Eu falei que ia ser domingo no outro. A irmã Clara, que está ali, diz que já está reconciliada com Jesus, mas que ela quer se firmar numa casa do Senhor, e ela queria membrar. Eu falei, vem domingo. Ela falou, não vou poder estar. Dia 19 é assembleia. Eu falei, eu vou fazer exceção aqui. A gente não precisa ser tão firmado nas tradições. Então, se você quer, eu te recebo agora. Venha aqui, Clara. Aleluia. É feliz esse momento. Eu não trabalhei para esta reconciliação, a não ser talvez naquilo que Deus permitiu. Ela já veio à igreja outras vezes, mas alguém trabalhou, mas uma coisa é certa, Deus trabalhou. Fique de pé, igreja. E a igreja é muito simples nesse sentido. A recepção na igreja é por azeite na testa, imposição de mãos. E nós cremos que o Senhor já reiniciou o trabalho, o Espírito Santo já está retomando o trabalho na sua vida, mas nós queremos mais do Senhor na sua vida. E a igreja trabalha para os irmãos, mas a igreja não quer só que o irmão seja alguém que receba, mas que a irmã seja abençoada e venha a também fazer para o Senhor, de modo que ela recebe da igreja, mas também ela traz o fruto do seu trabalho. E aqui eu estou falando em testemunho, em almas, em pessoas que são influenciadas, pessoas que até se convertam e que possam conhecer de fato a salvação em Cristo Jesus. Clara, nós estamos te recebendo por membro na Igreja da Rocha, colocamos o azeite da unção sobre a tua testa e sabemos que o Espírito Santo que já tem trabalhado a tua vida e que recomeçou esta obra em ti, que ela avance, que você ganhe maior entendimento, que não venha mais a ter tempos de afastamento, mas que seja firme, 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 até o encontro glorioso com o Senhor. E que esta bênção possa se propagar a pessoas
do teu relacionamento, da tua família, que possa atingir muita gente e que a igreja também possa se alegrar com você. Nós te recebemos com alegria, em nome do Senhor Jesus. Sopra Espírito Santo sobre esta vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Posso ouvir um aplauso ao Senhor? E abraços a ela quando terminar o culto, né? Vocês acompanhem a irmã em nome de Jesus. É um momento alegre. Alguém depois precisa tomar os dados dela para anotar. Talvez Gláucia, talvez, sei lá, alguém aí fazer alguma coisa nesse sentido. Amém, amados? Não se esqueça, reconhece Jesus em todos os teus caminhos. Ele endireita a nossa vida. Glória a Deus. Bom, eu acho que todos vocês, alguns, né, a maioria, devem saber que eu vou fazer intercâmbio para a Austrália. E estou só esperando o visto sair para poder ir, né? Só que eu achava que ia em dezembro e não saiu. Achava que em janeiro não saiu. O prazo que me deram era até fevereiro e não saiu. Disseram que a regra aumentou, o prazo é até março. Estou esperando. Mas, tipo, no começo, assim, eu ficava meio chateada de não estar dando certo, porque eu sempre achava que eu ia e não ia. Eu falei, meu, eu não vou mais. Mas agora tem acontecido tanta coisa na minha vida que eu tô entendendo por que não deu, né? E domingo eu tava vindo aqui pra igreja com a minha tia, com a minha mãe, e aí ela falou: "Nossa, se todo mundo vivesse como você tá vivendo agora, nesse pré-intercâmbio, ia ser tudo bem melhor, né?" Eu fiquei pensando, caraca, verdade, né? Porque, tipo, eu. Muita coisa tem acontecido nesse tempo que eu tô aqui. Minha mãe sabe, né? Eu comecei a fazer faxina em casa, eu comecei. Agora eu comecei a tentar ser mais legal com as pessoas, tipo, mostrar mais o amor, sabe? Né? Não ser mais tão brava, assim, tipo, deixar o mau humor de lado. E Deus tem me dado muita graça para conseguir fazer essas coisas. Porque eu tenho pensado que quando eu for, eu vou voltar, né? Acho. Mas, mas eu tenho pensado, tipo, como que eu quero que as pessoas lembrem de mim? Tipo, eu quero que elas lembrem de mim como uma pessoa mal-humorada menina que fica com cara brava, falou e daquele jeito e vai. Ou eu quero que elas falem, nossa, essa menina é parecida com Jesus mesmo, né? Ela imitava Jesus, ela tinha amor, ela tinha alegria. E, sério, eu nunca tive tão apaixonada por Jesus como eu tô agora. E eu achava que estava bom antes, mas agora eu descobri que estava bem melhor agora e não estava bom daquele jeito. Mas o que eu. A reflexão toda, né? É que, tipo, você não precisa de intercâmbio para mudar, sabe? Você não, tipo, você tem um motivo para fazer uma coisa agora, porque tudo isso aqui vai passar. Você não precisa, não é só um intercâmbio. Eu vou ler um texto que está em Mateus, no capítulo 24, versículo 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombado a casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Talvez se eu soubesse o dia da minha viagem, eu deixaria para ser mais legal nos últimos dias, né? Como eu não sei, eu tô tentando, tô sendo desde, sei lá, tô tentando mudar ainda, né? Tem muita coisa a melhorar. Mas desde dezembro, assim, eu tô tentando dar uma melhorada. E é isso, que o seu incentivo seja a volta a Jesus, porque a gente não sabe quando vai ser. Então não espera 5 dias antes para mudar. Muda agora a sua atitude. E tem uma frase de uma música que diz: mais do que ler ou falar, eu preciso viver Jesus. E é isso, mais do que você vir aqui e ler alguma coisa, ou mais do que você falar da boca para fora, não, mas mais do que você só falar, a nossa vida tem que ser o testemunho sobre ele. Porque eu não sou muito de falar para as pessoas, mas eu acredito muito que elas vendo essa diferença em mim, ou quem não me conhece, vendo que eu tenho um jeito diferente de amar as pessoas, de tentar servir todo mundo, vai, tipo, vai dar certo, entendeu? E não é só por isso, mas até eu tô muito mais feliz agora. E como eu falei, eu entendo muito bem porque que eu não fui ainda.
Eu tô tendo intimidade com Jesus de um jeito que eu nunca tive antes. Sério, parece que eu me converti de novo. Não sei nem eu posso falar isso, mas, tipo, tem acontecido coisas incríveis. E aí, é a quarta vez que eu tô tentando ler a Bíblia inteira, porque eu nunca consegui, né? Eu começo, aí eu paro, aí eu li o Novo Testamento, aí eu voltei, aí eu tento de novo e não consigo. Aí eu falei, não, agora eu vou, né? E aí, que é isso? Aí eu peguei a leitura de 6 meses, em janeiro. E eu tô até adiantada agora, pra graça de Deus. E vou conseguir, gente. Em nome de Jesus. Eu nem ia ler esse texto, mas vou ler também porque o pastor leu e tem bastante a ver. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te sigas do teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. E o outro texto que eu queria ler é o Salmo 40. Não precisa nem abrir. No 2 e 3, na verdade, né? Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O pastor falou que tem muitas pessoas que ele vê que estão na igreja há muito tempo, experimentaram das coisas de Deus já, e continuam naquela vida mais ou menos. Eu confesso que eu sou uma dessas pessoas, pastor. Há muito tempo já. Amém. Deus, ele tem agido na minha vida há um tempo. Nossa, eu tô eu não falo. Há muito tempo já. O Lipe e a Kelly cansaram de me ver saindo de noite, tipo, indo pra balada, e eu via eles tristes e falando, Pedro, não é lá que você tem que estar. E Deus foi mudando isso na minha vida. Foi me mostrando que lá era o lugar errado, que não era lá que eu tinha que estar. Mas ainda assim, ele me dava experiências com ele que me fizeram mudar em vários pontos da minha vida. Só que era um ponto aqui, um ponto ali, mas sempre aquelas mesmas besteirinhas que eu continuava fazendo. Muitos erros que eu cometia. Eu vim para Água da Rocha, comecei a experimentar várias coisas novas aqui, mas eu continuava errando em um monte de coisa. E de segunda para terça-feira, não sei explicar o que aconteceu. Todas as vezes que isso aconteceu na minha vida, de Deus agir comigo, eu percebia que eu estava errando. Eu pegava minha Bíblia, me fechava no quarto, orava, cantava, buscava a Deus. Dessa vez foi Ele quem buscou. Começou num sonho, a gente estava cantando aqui, e eu começava a falar algumas coisas, e quando eu vi, eu estava acordado, cantando tudo aquilo. E eu comecei a falar várias coisas, e era como se a música tocasse ainda no meu ouvido. Eu não estava cantando, não estava com o celular, não estava com nada, mas a música tocava. E eu comecei a falar coisas que eu jamais teria falado. Falei em línguas, falei como se fosse uma ministração. E eu não entendi direito aquilo. E quando eu fui ver, eu estava prostrado com o joelho e o peito no chão até, de tão entregue que eu estava ali. E eu sei que isso é real porque eu até acordei no chão naquele dia. Então. Mas eu falei com a minha avó depois e ela falou assim, você falou essas coisas, Deus te fez falar essas coisas para você ouvir. Ele estava te falando tudo isso. É lógico que ele faz isso em amor. Mas é como se ele chegasse para mim e falasse assim, Pedrão, tá um caminhão de bênção que eu tô querendo te dar. Você vai ficar nessa vida já mais ou menos até quando? E eu pude experimentar isso e por isso que é diferente de todas as outras vezes. Por isso que hoje eu vejo que teve uma mudança na minha vida. Porque não fui eu que fui atrás, foi ele que veio atrás de mim. E ver a Bia falando que está passando por tudo isso. Eu converso com o Rael, com o Dante, e eles falam que está passando pelas mesmas coisas, experiências novas com Deus, evangelismo que eles estão fazendo, e eu vejo isso crescendo nessa igreja, pastor. Eu vejo os jovens
crescendo nessa igreja, crescendo no Senhor. Uma disposição deles de buscar a Deus, de largar velhos hábitos, de estar na igreja por prazer. E eu espero que isso cresça cada vez mais e que se espalhe para todo mundo. Glória a Deus. Estava falando, Pedro, eu vi como se fosse uma coluna de fogo, assim, e descia um fogo, existe fogo líquido? Como se fosse uma cachoeira. E você tocava e afastava. E o convite do Senhor é para você mergulhar de uma vez. Porque se você já está impressionado com o que Deus começou a fazer, imagina a hora que você mergulhar. E essa é uma visão para nós. Não fica tocando. Ah, será? Será? Mergulha de uma vez. Porque o teu chamado, menino, você é chamado de Deus. Você é escolhido do Senhor. E o teu posicionamento vai dizer se é daqui a 15 anos que as coisas vão desenrolar na tua vida ou se é agora em 2017. Então mergulha agora. Não posterga mais. Não fica racionalizando as coisas, Pedro. Você é chamado de Deus. O Senhor tem propósito. Eu vejo um rolo abrindo. Você é chamado do Senhor. Deus tem chamada ministerial profunda na tua vida. Coisas que você anseia. Você fala, isso é grande demais para mim. Diz o Senhor que é o anseio dele para o teu coração. Vem dele antes de vir de você. Mergulha. E o Pedro estava falando aqui sobre... o Senhor me buscou, e ontem nós estávamos orando, e o Senhor me deu texto sobre o Senhor nos atraindo. Eu queria, se você pudesse abrir, então, em Oséias, capítulo 11. A partir do verso 1. O amor de Deus é algo extraordinário. A gente não vai entender o amor de Deus. A gente simplesmente se entrega e vive, porque é inexplicável. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas Assírio será seu rei, porque recusam converter-se. E aí o verso 7 fala assim, pula lá, por favor. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado ou instigado a dirigir-se acima, ninguém faz. É nosso natural, o velho homem, a nossa velha natureza, é natural dela se apartar de Deus e não buscar a Deus. Mas olha que lindo que ele fala no verso 4, que o Senhor mesmo vai nos atrair. Com cordas de amor, ele mesmo nos atrai a si. E o verso 4 do capítulo 14 fala, curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Então, até a nossa fidelidade, até a nossa constância de buscar a Deus, até a nossa sede do Senhor, a gente vem aqui e canta músicas profundas, falando, Senhor, eu não quero mais estar no lugar, no átrio, onde todo mundo está. Eu não quero só estar, Senhor Jesus, no lugar onde toda a população entra, ou só entrar numa igreja, mas eu quero estar no Santo dos Santos, que era um lugar onde o sacerdote entrava uma vez por ano, para ali adorar o Senhor, ali aspergir sangue. Eu quero estar no lugar da tua presença e no centro dela. Até essa vontade, essa necessidade vem dele, essa fidelidade do nosso Deus. Ele nos atrai porque não está em nós. E é tão lindo saber que eu posso contar com o Senhor para mexer no meu coração, para inclinar o meu coração para ele. E aí, Filipenses 2:13... fala que porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, irmãos, é sempre uma boa oração quando você fala para o Senhor, Senhor, inclina o meu coração para o Senhor.
Senhor, desperta em mim o desejo de te amar mais. Jesus, eu não te amo ainda como o Senhor merece ser amado. Me ensina a te amar, derrama esse amor que vem do Senhor e que esse amor volte ao Senhor. Porque eu quero viver todas as coisas que o Senhor tem para mim. E é mais do que fazer, é aquilo que Deus faz em mim. Quando nós nos encontrarmos com Jesus, eu não quero ser surpreendida. Nossa, é assim que é o relacionamento com Deus? Tomar o Senhor, e quando nós nos encontrarmos pessoalmente com Ele, face a face, porque nós já estamos pessoalmente com Ele, eu posso só dizer, Jesus, eu já sabia um pouco como era, porque eu já vivi um pouco disso lá na terra. Que nós não sejamos surpreendidos, mas que você já possa experimentar essa intimidade profunda com Ele, porque Ele já pagou um preço tão alto, para que isso fosse possível. Obrigada, Jesus, porque essa vida não é utópica, não é irrealizável. O Senhor já tornou possível e viável e nós queremos. Amém? Aleluia. Queria ler um texto lá em 2 Reis 4. A partir do 1. Diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido teu servo morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para eles serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ele respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam com as vasilhas, e ela os enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus e disse: vai e vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Aqui, Deus me deu essa palavra na semana passada, e eu ia até ministrar no domingo, mas Deus mandou ministrar outra palavra. E eu estava orando durante a semana, e o Senhor me falava que muitas vezes a gente vê pelo lado da provisão, mas o Senhor mostrava essa palavra pelo lado da nossa vida com Deus. Muitas vezes a gente espera que o pastor vá na nossa casa e leve uma palavra. Muitas vezes a gente espera que o profeta chegue e te revele aquilo que você já sabe. Muitas vezes a gente espera que alguém chegue e ponha a mão para que a gente comece a fluir. E aqui a ordem do profeta foi: se tranca dentro da tua casa, o que você tem? Se tranca dentro da tua casa, como você falou. Eu me trancava dentro da minha casa, mas um dia Deus foi lá e foi me buscar. Deus falou: o que você tem aí em você? O que você tem já está em você. O que Deus te deu já está em você e permanece em você e não sai de você. O Espírito Santo permanece em você, independente da situação que você esteja. Ele pode estar influenciando mais ou menos na tua vida, mas ele está dentro de você. É que muitas vezes nós precisamos nos trancar e deixar o azeite fluir da nossa vida. Ali a palavra diz que todas as vasilhas que foram trazidas vazias foram cheias. Você imagina, você ali com o teu chamado, e muitas vezes você com medo de pregar a palavra, muitas vezes você com dúvida no que você vai falar, como o Lipe ali. Chega ali diante, mas o que eu vou falar para aquele homem? Você vai falar o que eu mandar você falar, porque você já tem o meu espírito. E isso te basta. Você vai fluir e você vai encher as vasilhas que eu colocar do teu lado estiverem vazias. Porque o azeite que flui é meu, você só é o vaso. E ali o Senhor começa a transbordar aquela mulher que achava que não tinha nada. Você pode imaginar você se trancando na sua casa, se achando pequeno, se achando incapaz, se achando impotente, e o Senhor falando: olha, se tranca na tua casa e logo você vê alguém vindo bater na tua porta.
E porque você estava trancado obedecendo aquilo que Deus mandou, o Senhor começa a fluir o azeite da tua vida. E aquela pessoa, o teu vizinho que estava vazio, ele começa a ser cheio. Por quê? Porque você não precisa chegar no culto para ser cheio. Porque você já chegou, estava cheio na tua casa e você veio aqui na casa de Deus para celebrar o nome dele, para dizer, olha, Deus me usou para encher a minha vizinha. Deus usou para encher o meu amigo do trabalho. Deus me usou para encher o cara que parou no semáforo. Por quê? Porque eu já estava cheio e eu transbordei quando ele chegou perto de mim. O Senhor quer que a gente entenda que o que a gente precisa, Ele já nos deu. O que você precisa para cumprir o teu chamado? Precisa de uma palavra? O Senhor já disse, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Você precisa do quê? Entregar a vida para Jesus? Você já entregou? Amém? Você já tem o Espírito Santo. Você já tem tudo o que você precisa. É tempo de você olhar e falar, Senhor, eu quero fazer. Eu quero transbordar o meu vaso. E o mais impressionante que fala aqui, no 7, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu, teus filhos, vivei do resto. Você tem preocupação na tua vida? Eu tenho. Só que aqui está falando, olha, você vai fazer o que eu estou mandando? Vou. Então eu vou cuidar das tuas coisas. Então eu vou te sustentar. Então eu vou te manter. Esse é o Deus que nós servimos. Nós vamos fazer as coisas dele. E muitas vezes nós abrimos mão de fazer as nossas. Só que Ele cuida. E Ele nos mantém de pé. Porque a gente está agradando a Ele. Amém? Em nome de Jesus. Paz, igreja. O Senhor, na minha leitura diária, anteontem, o Senhor me deu essa meditação em Êxodo 16, porque o povo tinha acabado de ver o mar se abrir, pura e simplesmente. E lá no 16, eles começaram já a murmurar, né? Falando para Moisés, antes tivéssemos ficado lá, no Egito, tinha carne, tinha pão, agora nós estamos aqui. Mas ainda assim, o Senhor veio com a provisão. O Guga falou disso. O Senhor veio com um milagre, né? Ó, Êxodo 16, eu vou ler no versículo 12, o que o Senhor disse a Moisés. Tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, dize-lhes, mandou ele dizer, ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. E aí à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vai lá no 31. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Esse é o Deus que nós servimos. Ele mandou, apesar da murmuração, apesar da desobediência, ele mandou carne, mandou algo vindo do céu que tinha um sabor docinho, gostoso, porque o Senhor é assim. E o Senhor disse, né, para a instrução, para não pegar a mais, era para pegar a quantidade certa para o dia. E se desobedecessem, aconteceu, alguns desobedeceram. Criou bicho, cheirava mal. E é assim, irmãos, se o Senhor der uma instrução, segue certinho. Porque se você desobedecer, e eu posso falar porque eu já fiz isso, infelizmente, mas glória a Deus, eu estou aqui no caminho do Senhor, cheira mal. Cheira mesmo, cria bicho, não é legal. Então, é obedecer exatamente o que o Senhor está falando, porque Ele fala, Ele dá a medida certa, Ele fala o que é para fazer. E aí, quando a gente obedece, é doce, é farto, é fartura, se obedecer. Só isso, obedecer. É difícil, tem as tentações, é difícil, mas faz a prova, porque se a gente tiver fé e confiar, na manhã seguinte, amanhã, o nosso arraial vai estar cheio,
cheio de maná, cheio de carne farta. E aí você coloca qual a sua necessidade. Por que você está murmurando? O que você quer do Senhor? Creia. Creia porque o Senhor é tremendo. E Ele não deixa os filhos dele passar nenhum tipo de necessidade. A nossa parte é só obedecer e viver o sobrenatural do Senhor. Amém? Vou compartilhar com vocês o que Deus tem colocado na leitura desses 6 meses da palavra que eu estou concluindo também. Deus na palavra, dessa vez, Ele sempre me mostrou que Ele sempre vai colocar pessoas ao seu lado, ou então você vai ser essa pessoa para poder ajudar muitos. E em várias situações, por mais louco que seja, se é homem ou mulher de Deus, vai trazer uma direção certa para você, para o seu caminhar e para a comunhão com o Senhor. Eu estou quase concluindo a leitura e em todos os pontos Deus me colocou esses pretextos. Ele falou que acordou de madrugada. Teve um rapaz que também chamou, Samuel, não é? O cara vai lá, volta para dormir, menino. Samuel. Isso já aconteceu na palavra de Deus também. E isso acontece nos dias de hoje. Amém? Então, assim, próprio Deus pode trazer. O Lipe estava ali presente, abençoou outra pessoa. Mas quantos de nós, Deus coloca homens de Deus para nos abençoar, andar no caminho correto e nos levar a Deus também? Então, eu tenho visto dia a dia na leitura da palavra de Deus na minha casa, que Deus ele não desampara o seu povo e sempre vai ter uma pessoa de Deus perto de você e você também é uma pessoa de Deus, vai estar perto dessas pessoas que estão no mundo para levar esse alimento. A botija encheu, todas essas coisas que nós temos falado aqui na casa de Deus, é tudo para a honra e glória dele. Mas saiba que você vai ser usado, mas quando você precisar, pessoas vão ser usadas na sua vida também. Por mais loucura que seja, eu li Ruth agora, nunca tinha me atentado àquilo lá. Vai lá, descobre os pés e dorme. Meu amigo, aquela mulher devia ter sido chutada a noite inteira. Entendeu? No frio, eu não durmo enrolado, mas descobre os pés, enrola lá e dorme. Que loucura! E ela seguiu a sogra ainda. Eu gosto da minha sogra. Não é questão disso. Não, é sério, minha sogra ora por mim. Ora por mim, a minha sogra ora por mim. Mas assim, ela tinha liberdade de falar assim, eu vou seguir meu caminho. Mas a sogra daquela mulher tinha um testemunho tão lindo, não sei, que ela falou assim, eu não vou me apartar de você não. E lá na frente veio uma loucura, mas ela reconhecia alguma coisa de Deus naquela mulher. E ela vai lá, descobre os pés daquele homem, dorme e depois a história vem. Às vezes vai vir direção de Deus maluca para a tua vida. Eu já falei coisas para a pessoa que eu achei que era maluco. Eu já entrei em lugares e minha esposa falou, por que você foi falar isso? Eu falei, porque ele mandou. E eu ia para casa e falei, e agora? E depois a pessoa falou, meu, deu certo. Eu falei, graças a Deus. Você entendeu? Mas não se escandalize. Às vezes o sermão do monte para muitos pode ser loucura. É ou não é? As bem-aventuranças que a gente ensina aqui. Ser desmanso. É ou não é? Pode ser loucura aí fora. Mas muitas vezes, quando a gente abre a palavra aqui e fala, se você colocar em prática, você vai ser abençoado. Mas você pode ter certeza que você vai abençoar a muitos. Amém? Deus abençoe. Salmos 27. O Senhor... Hã? Não, é rapidinho. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Desde anos eu tenho vivenciado isso. É isso que eu queria dizer a vocês. 2012, 2013 foram momentos muito difíceis. Houve gente que me socorreu, que me ajudou bastante. E eu tenho isso sempre presente. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? E aí, Salmo 30. Exaltar-te-ei, ó Senhor, pois tu me levantaste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Uma outra coisa que está ocorrendo agora, uma irmã estava com dificuldades. Nós começamos a orar. Eu fiquei sabendo agora, foi acho que
na segunda, acho que de carnaval, ela está começando a fazer consultoria novamente. E glória a Deus. Estava desanimada, tudo. Então, quando se começou hoje a falar essas coisas, eu falei, engraçado, eu por mais, estou sozinha, todo mundo hoje vai lá em casa e fala, você consegue ficar sozinha? Consigo, eu não sinto dificuldade em ficar sozinha, gente, é muito engraçado, mas eu não sinto. E agora uma outra coisa, tudo aconteceu, cadê a Bia? Tudo vai acontecer no tempo necessário. Só para te dizer, eu não tinha passaporte em janeiro. Estou com passaporte, não sei como é que saiu, estou com visto dos Estados Unidos e do Canadá. Meu sobrinho me convidou para passar o aniversário dele de 40 anos, dia 10 estou indo para lá. Eu só queria agora que alguém me dissesse onde eu consigo comprar as 4 leis. Eu queria levar um pouco na viagem. O meu sobrinho congrega numa igreja batista de lá, me parece que são portugueses, né? Mas independente disso, sei lá o que eu vou encontrar para o caminho. Então, gente, é isso que eu queria dizer. Estou indo para lá e não sei nem como. Todo mundo diz que passaporte não demora. O visto americano estava enrolado. Veio em 3 dias. O visto canadense diz que em 11 dias. Veio em 4. Então, glória a Deus. Estou indo para lá, não sei nem como. Amém. Só o Senhor é que sabe. Glória a Deus. Coloque-se de pé, por favor. Glória a Deus. Pai, muito obrigado por tudo que nós ouvimos aqui. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Queremos conhecer mais o Senhor. Queremos conhecer e prosseguir em Te conhecer. Ter experiências reais com o Senhor. Que a nossa vida Te reflita, Jesus. Que as pessoas possam Te ver em nós. Mais do que palavras, Senhor, as pessoas possam ver a glória do Senhor no nosso rosto. Pai, nós queremos orar aquela palavra de 2 Coríntios que diz que é de glória em glória, Senhor. Que nós possamos crescer no conhecimento do Senhor, de glória em glória, e que o Senhor reflita através de nós e que as pessoas possam ver no nosso rosto a Tua presença, Senhor Jesus. Nos dá experiências, nos ajude a não perder as oportunidades para a glória do Teu nome. Leva-nos em paz, em nome de Jesus. Amém.